perspectiva com 2 pontos de fuga. Introdução. No vídeo anterior, perspectiva com 1 ponto de fuga, vimos que posicionar o observador no centro da cena é uma forma de atingir um resultado suave e natural. É perfeitamente possível, entretanto, deslocar o observador para as laterais e continuar usando o método com um único ponto de fuga. Neste vídeo, apresentaremos os fundamentos da perspectiva com 2 pontos de fuga, processo muito utilizado para situações em que o observador é deslocado do centro. No século XVIII, Brooke Taylor propôs um método de representação em seu livro Perspectiva Linear, publicado em 1715, o qual nos contempla com um método que se utiliza de 2 pontos de fuga. Esse sistema, apelidado de perspectiva do arquiteto, é adequado para quando o observador é deslocado do centro e para quando existe a intenção de se fazer um desenho com medidas exatas. Nos sistemas de perspectiva com 1 ou 2 pontos de fuga, as linhas verticais são geralmente usadas para a representação das alturas. O que muda é a forma de se interpretar a profundidade e a largura dos objetos. Neste sistema projetivo, vemos de cima o observador e o quadro, ou seja, uma pessoa olhando pela janela. De um modo geral, abaixo da LT, linha de terra, são posicionados todos os elementos da cena que será desenhada, a planta do ambiente cenográfico. A linha de terra representa o piso visto de frente. A linha do horizonte determina a altura dos olhos do observador em relação ao chão, a LT. Uma das abordagens mais comuns nesse sistema dispõe os objetos a 30 e 60 graus, ângulos que facilitam o manuseio dos esquadros. Quando essas retas anguladas passam pelo observador, elas se dirigem ao quadro. Ao encontrá-lo, são traçadas 2 retas perpendiculares que determinarão os pontos de fuga situados na linha do horizonte. Convém destacar que quanto mais distante o observador estiver do quadro, maior será a distância entre os pontos de fuga, o que tornará o desenho mais naturalista. Pontos de fuga muito próximos produzem perspectivas exageradamente anguladas, possíveis para a arte e o design, e provavelmente menos adequadas para a arquitetura e o design de interiores. Para a apresentação do sistema, um retângulo foi propositalmente desenhado a 30 e 60 graus, com um dos vértices tocando o quadro. Como se trata de um paralelepípedo, esse vértice na realidade representa uma das arestas do modelo. Um segundo objeto será desenhado mais para o fundo e um terceiro sendo cortado pelo quadro. Embora isso equivalha a dizer que o objeto acabou de invadir a sala, a parte geométrica do processo permite que o desenhista se utilize desse artifício. Na visão frontal, é posicionada a altura exata do sólido. O ponto de interseção entre o retângulo do meio e o quadro determinará a verdadeira grandeza da aresta, ou, em outras palavras, o tamanho real desse segmento. A partir desse tamanho em VG, as linhas da perspectiva partem das extremidades da reta em direção aos pontos de fuga. Depois, o observador registra no quadro o que ele vê. Os pontos de interseção determinam a profundidade e a largura do objeto. Para desenhar os objetos restantes, as linhas auxiliares são prolongadas e os procedimentos que foram feitos para o primeiro objeto são repetidos nos demais. Dependendo do caso, o que avança para frente poderá ficar fora dos limites do papel. No impressionismo, por influência da máquina fotográfica, as cenas passaram a cortar partes de pessoas e objetos que em outros tempos teriam sido cuidadosamente enquadrados. Apenas por questão de preferência pessoal, os mesmos modelos poderiam ter sido desenhados a partir de outros ângulos. No final do vídeo anterior, com um ponto de fuga, foi mesclada na perspectiva uma caixa desenhada com 2 pontos de fuga, usando ângulos de 45 graus. Para linhas curvas e formas orgânicas, é comum a utilização de retângulos e caixas auxiliares. A perspectiva de um cilindro, inscrito em uma caixa, poderá usar os pontos médios dos lados para a determinação de pontos da curva, que posteriormente serão desenhados à mão livre.
Objetos que estejam dispostos em ângulos diferentes poderão ser acrescentados à cena com a utilização de pontos de fuga diferentes, bastando para isso que se tracem retas paralelas aos lados dos retângulos na vista superior. Estudo de caso. Processo dos arquitetos. Neste exemplo, estudaremos um ambiente cenográfico contendo divisórias, telas penduradas nas paredes, uma porta, um tapete, uma luminária, assoalho de tábuas ou um piso quadriculado. Depois de posicionar o observador, o quadro, a LT, a linha do horizonte, desenhe a planta do ambiente. Use o par de esquadros para determinar os pontos de fuga. Na vista frontal, posicione a altura dos elementos. Durante a construção, guie-se pelo gabarito desenhado no canto inferior esquerdo. Note que a altura da parede poderá ser encontrada no ponto em que o quadro corta uma das divisórias. Trace linhas auxiliares ao ponto de fuga 1 e traga do quadro linhas perpendiculares que determinarão a profundidade dessa parede. Repita o processo para as outras divisórias, variando entre os pontos de fuga de acordo com a necessidade. A tela 2, pendurada na parede da direita, é obtida através do ponto de fuga 1. A sua pequena espessura é encontrada com as linhas sendo dirigidas para o ponto de fuga 2. Como a VG se encontra na parede da direita, as alturas da tela 1 devem ser levadas para a parede da esquerda como se estivessem caminhando pelas paredes internas. O tapete será determinado a partir dos pontos que foram cortados pelo quadro. Estes serão levados para a linha de terra e depois distribuídos pelos pontos de fuga correspondentes. Seguem-se os mesmos procedimentos para o traçado da porta. As linhas que não forem verticais dirigem-se para um dos pontos de fuga. Como se vê, uma vez que os conceitos são apreendidos, há uma repetição de procedimentos. A simples visualização do desenho do piso leva ao entendimento do que deve ser feito. Repare que o traçado extrapola a linha de terra e vem para a frente da cena. Se o piso fosse um assoalho, estaria resolvido. Para desenhar um piso quadriculado, repete-se o processo para as outras linhas que foram cortadas pelo quadro, com base no segundo ponto de fuga. O prolongamento da diagonal de um dos quadrados determina por onde passará a linha do piso que está faltando. Para desenhar a parte visível de uma luminária posicionada no teto, é necessário que um dos seus lados seja prolongado até a parede. Expediente semelhante foi estudado na perspectiva com um ponto de fuga para se desenhar o tapete e o sofá. Para compreender um pouco mais a evolução histórica da perspectiva e qual é a sua relação com a percepção humana, recomendo que assistam ao vídeo Percepção Quadridimensional. Até a próxima!